Gente, nossa convidada é Márcia Tiburi. Márcia Tiburi é professora, é filósofa, é escritora, tem um currículo incrível e está aqui com a gente para falar sobre o ódio ao feminismo. Vocês sabem por que existe ódio ao feminismo? Pois nós vamos conversar com Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Oi, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, então. Estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Quando você veio ao Salip, você veio dar uma palestra no Salip, era para a gente ter lhe entrevistado. Mas agora está dando certo, né? Que bom, que bom. Fico feliz. Antes de conversar, a gente vai colocar um vídeo da ONU Mulheres com uma música cantada por Elza Soares, que é uma música muito, muito ligada ao momento que a gente está vivendo. Roda VT, Victor. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no tris, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que separar? Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar? E tanto mentir? Pra que negar? Que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de fala. O meu país. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir e violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de fala. Márcia, você fala da importância de dizer-se feminista em uma cultura patriarcal. Como o feminismo entrou na sua vida? Foi antes da filosofia ou foi junto? Fala aí para a gente. Norma. Pois é. Então, esse é um assunto tão interessante, né? Porque hoje em dia a gente vê meninas de 10 anos de idade, 15 anos de idade, que já se dizem feministas, ou seja, aquelas pessoas que já têm uma consciência sobre os jogos de poder, sobre as violências que um sistema que a gente chama de patriarcal, né? Esse sistema em que os homens são donos de tudo, eles podem tudo e as mulheres não podem nada, né? Para falar numa linguagem assim muito popular. Então, há uma consciência que está chegando bem cedo, e essa consciência, claro, é construída pelas feministas, pela luta das feministas. Agora, sim, não chegou cedo para todo mundo, né? Por exemplo, na minha geração, eu vou fazer 51 anos. Então, na minha época, e no lugar onde eu vivia, porque não é só uma geração, a geração não é uma questão só da época que você vive, é também do local onde você vive, tem um aspecto que é local, que é espacial, né? Então, onde eu vivia, da família que eu venho, do contexto onde eu venho, nunca, jamais, ninguém tinha falado nisso. Eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade lá na Serra Gaúcha, bem longe de tudo. Então, lá naquele mundo, ninguém falava disso. Eu fui descobrir isso quando eu já era, assim, bem adulta, já estava fazendo doutorado em filosofia, já tinha quase 30 anos que eu fui descobrir o feminismo, porque na faculdade de filosofia, naquela época, também não se falava. Então, quando eu me tornei professora,
É aí que eu comecei a falar com as estudantes. E eu me lembro assim que eu, inclusive, comecei a estudar a história das mulheres, depois é que eu fui entender o feminismo e que eu fui, então, dizer que eu me compreendia como uma pessoa feminista. Mas hoje, e naquela época eu falei isso com muito orgulho, como falo até hoje, mas não é todo mundo também que tem orgulho e que, aí, em geral, as pessoas têm medo, né, de se dizerem... Não é em geral até, tem muita gente que tem orgulho de se dizer feminista, mas a sociedade força a barra para que as pessoas tenham ódio do feminismo, assim como essa sociedade tem ódio das mulheres, né? Uma sociedade patriarcal não gosta das mulheres, então só gosta das mulheres submissas e das mulheres que são obedientes aos homens e que fazem as vontades dos homens e que, enfim, servem aos homens como se fossem escravas deles, né? Como se o mundo fosse deles e elas estivessem aqui para servi-los, não é? Sim, e eu lembro quando, na minha infância, por isso que eu digo que eu sou feminista desde a infância, que eu pensava assim, eu vou crescer, trabalhar e ficar independente. Não necessariamente usava esse termo, mas eu pensava em trabalhar e ter a minha vida independente. Olha, tem a Luz aqui, Mônica Ramalho, do Rio de Janeiro, está assistindo a gente, Isolda Monteiro, boa noite, queridas, Lorena, Lula presidente 2022, Mônica, que lindo vídeo, gratidão. E olha só, você fala desse ódio ao movimento feminista, ao termo feminismo, eu lembro também na década de 1990, quando eu comecei a atuar por meio do teatro, já sentia isso, a gente ficava assim, se eu disser que eu sou feminista, o que vai acontecer? Né? E você percebe que passam as gerações, passam os tempos e esse ódio continua. Por que você tem esse estudo, lógico, em volta disso? Por que esse termo causa tantas reações hostis? Pois é. Então, grande problema, porque, digamos, se a gente olha do ponto de vista do patriarcado, ou seja, desse sistema em que os homens são privilegiados e as mulheres existem para servi-los, e que foi uma coisa que as pessoas se acostumaram, foi naturalizado. Então, se a gente olha desse ponto de vista, é necessário destruir o feminismo e as feministas. Por quê? Porque as feministas, elas vêm atrapalhar, justamente porque elas são pessoas que vão denunciar os engodos, as manobras, as manipulações e as violências desse sistema. Então, isso, é claro, numa sociedade que começa a desenvolver consciência, você vê as meninas que percebem que tem uma injustiça sexista, né, uma injustiça relacionada dentro da própria casa, muitas vezes, no modo como o lugar da mãe, o lugar do pai, no modo como os filhos são tratados de um jeito diferente, os meninos e as meninas são tratados fazendo com que as meninas sejam servis aos meninos, não tenham os mesmos privilégios que os meninos, ou seja, as pessoas começam a perceber no seu dia a dia, no mundo do trabalho, por que as mulheres ganham menos, assim, qual é o fundamento para que uma mulher ganhe menos? Se ela faz o mesmo serviço e às vezes faz até mais. Então, as pessoas começam a perceber porque tem uma consciência circulando. Então, é óbvio que o patriarcado, que é esse sistema organizado dos homens por eles mesmos, esse sistema vai tentar destruir o feminismo, porque essas feministas começam a levantar ideias. Eu sou professora de filosofia, eu sei o que é isso do ponto de vista da filosofia, é a mesma coisa. Você começa a levantar ideias, você começa a levantar questionamentos, e você vira uma pessoa desagradável para muita gente. Mas, quando a gente é feminista, a primeira coisa legal que tem, que eu acho, Norma, é que a gente se libera dessa obrigação de ficar agradando. Você não precisa mais agradar. Quem foi que inventou que você tinha que agradar? Você teve essa ideia de que você tem que agradar alguém? Ou será que alguém colocou essa ideia na sua cabeça? Então, é muito importante que as mulheres se questionem sobre isso, porque tem muita violência nessa obrigação das mulheres agradarem. Você viu esses dias aquela jovem, uma influencer do YouTube ou de alguma dessas redes sociais, eu não lembro qual, teve uma garota que tinha um corpo
considerado totalmente dentro do padrão estético, ou seja, dentro do padrão que já é um padrão de opressão, de um tipo de corpo magro com determinadas curvas, sei lá, com determinadas formas. E essa garota foi fazer uma lipoaspiração muito jovem, menos de 30 anos, e ela acabou morrendo. Ou seja, é uma coisa de tipo, esse sacrifício, que estou dando esse exemplo, Norma, porque as mulheres fazem muito sacrifício para se adequarem aos padrões visuais dos homens. Elas não estão se achando, muitas vezes, nem bonitas, mas a própria beleza é um padrão de opressão. É uma violência que os homens usam contra as mulheres. E um padrão eurocêntrico. Um padrão eurocêntrico. Tem esse padrão eurocêntrico, sim, e esse padrão virou o padrão universal. Então, aquela mulher loira, magra, assim, assado, sei lá. Mas as belezas, se a gente quiser usar um conceito de beleza mais amplo, fica mais interessante, né? Belezas são muitas, belezas são várias, mas o problema é que o capitalismo usa a beleza como um estereótipo que serve para oprimir e que tem esse parâmetro, né, como você colocou, eurocêntrico, construído em cima de um estereótipo racista, inclusive, que define que a mulher bonita é a mulher branca e loira, né? É um padrão praticamente, enfim, o mesmo padrão que se usava na época do nazismo. A mulher bonita é a mulher branca e loira. Então, esse é um padrão que a gente tem que combater, mas a gente tem que combater todos os padrões. O padrão da magreza, que também causa um monte de transtornos, o padrão da roupa, o padrão da vestimenta heteronormativa, quer dizer, as pessoas têm que andar vestidas com a roupa que o patriarcado heteronormativo, ou seja, aquele patriarcado que diz que existem só dois gêneros, né? Aquele patriarcado bipolar, né? Que é o que a gente conhece, que diz que existem homens e mulheres e que a roupa adequada de se vestir é azul e rosa, né? Como a gente já viu certas pessoas horrorosas que tem na nossa política nacional falando. Desabonando toda uma construção de liberdade e de respeito à singularidade, né, que eu acho que é também a coisa mais bacana do feminismo, é valorizar as pessoas como elas são. E aí o feminismo por isso que ele é antirracista, por isso que ele é anticapacitista, por isso que ele é sempre ecologista, porque valoriza as pessoas do jeito que elas são. Com a vestimenta que elas têm, que vem das suas culturas, que vem dos seus espaços, das suas construções. Eu tenho muita confiança no feminismo por isso, porque ele apresenta um outro mundo possível, mas é óbvio que, a partir disso, ele se torna odiado pelo patriarcado capitalista, porque o patriarcado é capitalista, né? Não existe patriarcado sem capitalismo, nem capitalismo sem patriarcado. E as mulheres sempre foram as principais, as primeiras escravas. Então, sempre foram escravizadas, exploradas, o enriquecimento dos homens, a acumulação primitiva do capital sempre se deu sobre as mulheres, em cima dos corpos das mulheres. Depois, os corpos dos negros, os corpos das mulheres negras, então acumulam essas opressões e essas escravizações, e esses marcadores, né, que fundamentam de maneira absurda esse sistema de abuso e violência e escravização, enfim. Então, óbvio que esse sistema vai criar discursos de ódio contra o feminismo. Da mesma maneira que você, no Brasil, criou um discurso de ódio contra a esquerda, contra os petistas, contra o comunismo, cria-se também contra o feminismo. Cria-se discurso de ódio para se construir um inimigo, para que essa figura ou esse grupo, sei lá, que é marcado, então, com a condição da vítima em potencial, seja justamente derrubado. E é para isso que serve o fascismo. Ora, a gente nem está falando disso, mas é um fato que entre machismo e fascismo, assim, a passagem, a linha é tênue. Uma coisa pode... Quando eles se juntam, assim, fica uma bomba insuportável de ultrapassar. Bom, eu estou falando isso e eu não sei exatamente qual é o seu público, Norma, mas eu fico pensando assim... Diga.
Então, que as mulheres sabem do que eu estou falando, porque toda mulher sabe o que é violência. Toda mulher sabe porque já experimentou violência. Não importa a sua escolarização, não importa se você qual é a classe social que você está, tem níveis de violência e acúmulos de violência que as mulheres sofrem em função das marcações que estão em cima delas. Então, se você é uma mulher, você já vai ser violentada de alguma maneira, seja simbólica, seja fisicamente, seja por palavras, seja por atos. Se você é uma mulher pobre, mais. Se você é uma mulher periférica, se você é uma mulher negra, se você é uma mulher trans, se você é uma mulher lésbica, não importa. Acumulam-se essas opressões sobre o seu corpo, é como se várias facas, várias flechas, várias armas tivessem apontadas para o seu corpo, porque você é mulher, né? Isso e às vezes a mulher diz, não, eu sou uma pessoa muito feliz, nunca sofri violência nenhuma. Às vezes é porque ela não percebeu as violências simbólicas, as violências sutis, psicológicas que estão acontecendo com ela. É muito importante tudo isso que você está falando, Márcia, e o tempo do programa, ele não é longo, mas eu quero dizer que tudo isso está sendo importante e que a gente quer que você venha mais vezes aqui no Sob Outro Olhar, que é um programa que tem 5 anos falando principalmente para as mulheres e também defendendo os direitos humanos. E a gente está muito feliz com você aqui. Então, nós temos vários recados, tem muita gente aí no YouTube do Sob Outro Olhar, Flávio, Nancy, gosto de vocês duas, Emília, sempre bom ouvir a Márcia, Juan, assistindo do Rio de Janeiro, deveria ser o padrão de qualquer pessoa sã, o que você falou. Pois bem, o Juan fala, a moça em questão morreu numa operação para retirar varizes. A gente sabe e percebe que a linguagem e a língua, ela mantém o poder patriarcal. Nossa língua é misógina. Nossa língua, por exemplo, o termo mulher, ele é usado como xingamento. Quando um menino cai, aí chama ele de mulherzinha se ele chorar. Se o termo mulher pública, ele é totalmente pejorativo, ou seja, não existe com a conotação que tem homem público. E aí, fale sobre como isso pode trazer consequências para o feminismo. Então, assim como a sociedade patriarcal patrocina e se fundamenta promove, né, diariamente e se constrói em cima da misoginia, que é o ódio às mulheres, esse ódio aí que aparece de diversos jeitos, às vezes mais suave, às vezes mais tenso, às vezes mais forte. O ódio, por exemplo, que levou, que os brasileiros acompanharam o golpe de 2016. Como que se desconstruiu a imagem de Dilma Rousseff? Dilma Rousseff foi a presidenta mais aprovada na história dos presidentes do Brasil, nenhum homem foi tão aprovado quanto ela, e, no entanto, ela passou de uma aprovação absurda para um ódio absoluto. Então, teve um processo construído pelos meios de comunicação para que ela viesse a ser odiada. Então, eu estou dando esse exemplo da Dilma porque as mulheres sabem do que eu estou falando, todas nós sabemos. Então, tem um ódio que é construído, não é um ódio natural, ele é construído e ele serve para alguma coisa. Se serve, por exemplo, para depor a presidenta, serve também para fazer uma mulher ficar quieta dentro de casa. Serve para uma mulher ficar humilhada dentro de casa, não desejar trabalhar, ou, mesmo que trabalhe, ser uma mulher que não tem nenhum outro tipo de desejo senão servir ao seu sistema patriarcal, sua família, aos seus filhos, sei lá, ao seu marido. E eu penso aqui, claro, não naquelas mulheres que, porventura, venham a ter uma família livre de violência, que é uma coisa rara, mas penso naquelas mulheres que sofrem violência dentro de casa, né? Além das violências públicas todas, enfim, que a gente acaba sofrendo. Mas, então, qual é a questão? Quando uma mulher descobre tudo isso, raciocina nessa direção, reivindica direitos, considerando o ponto aí importante que você falou, Norma, direitos das mulheres são direitos humanos, não podemos nunca esquecer isso,
mas parece que as pessoas fazem uma dissociação constantemente, né? Que elas separam as duas coisas. Bom, então, as mulheres que têm consciência disso, que são as mulheres que se autodeclaram feministas e que vão para a luta feminista, essas mulheres acabam sofrendo uma espécie de ódio ao quadrado. Porque você é odiada por ser mulher, e por ser mulher, você teria um papel a cumprir, o papel de gênero, aquele que a gente tanto fala, né? Então, já foi definido para você o que você deve fazer na sociedade. Você não pode ser melhor do que um homem, quando você não pode desejar o poder. Se você for se aproximar do campo onde os homens estão acostumados a ser os sujeitos dos privilégios, você vai ser tratada como uma intrusa ou vai ser violentada, e violentada, aí, de novo, simbólica e fisicamente, depende do contexto, depende da necessidade da produção do ódio também. E aí, acaba que as mulheres que se autodeclaram feministas são essas que, nessa autodeclaração, movem a luta, e por isso mesmo, essa luta precisa ser eliminada. E eu costumo dizer, Norma, que as mulheres vivem em luta, as feministas vivem em luta, mas os machistas vivem em guerra. Guerra contra tudo, contra todos, e contra as mulheres também. Esse é o ponto. Nós queremos lutar por um mundo melhor, mas o patriarcado machista, racista, sexista, capacitista, antiecologista, o que esse patriarcado faz? Guerra contra a vida, guerra contra os corpos, guerra contra quem não se submete. E a gente está vendo isso no nosso país, infelizmente, porque esse governo que está aí é um governo do patriarcado capitalista, capacitista, racista e toda essa parafernália de desgraça. Eu participei da Comissão de Gênero da Caixa aqui no Piauí e, veja bem, na época da Maria Fernanda, e era para aumentar a quantidade de mulheres em cargos de comando. Então, eu fazia palestra para vários homens que estavam em cargo de comando e eles ficavam me olhando como quem diga, é muita ousadia. Pois bem. Certamente. Você fala do feminismo como um contradispositivo que desmonta o poder patriarcal. Nós temos 3 minutos para a última pergunta, mas fica o convite, viu, Márcia? Eu estou adorando, e todo mundo também, a Madalena diz, o público da Norma é feminista. Aí entendemos e concordamos com sua visão, Márcia. Parabéns. Então está fácil. Então está fácil. Ai, que bom, companheiras. Então está fácil. Então, eu falei do contradispositivo, porque o patriarcado é um dispositivo. O que eu quero dizer com isso? Ele é um arranjo de violência física, violência simbólica, misoginia, maldade, estupidez, ignorância, racismo, leis, ações, discursos, é tudo misturado contra os outros, que somos nós, as heterodenominadas minorias políticas. Quer dizer, nós não somos minoria populacional, mas somos minoria política. A gente tem que inverter esse jogo, porque nós queremos uma sociedade justa, e uma sociedade justa é uma sociedade igual, é uma sociedade sem desigualdades econômicas, raciais, sexuais e por aí afora, né? Então, a gente precisa produzir isso. Para produzir isso, precisamos ir à luta. Que bom que vocês já estão nela. Fico feliz, muito feliz. E estamos com essa possibilidade exatamente de trazer para a mídia um discurso feminista. Quando eu fui fazer meu TCC de jornalismo, em 2013, eu trouxe a proposta para o meu orientador, ele disse, não vai dar certo, Norma. Eu disse, se o senhor me apoiar, tudo vai dar certo. E deu, estamos aqui. Que beleza. Diga. Que bom. Fale. Fico feliz, Norma. De nosso público, com a promessa de que vai voltar. Voltarei em breve, assim que for possível. Fico muito feliz de estar com você e com as nossas queridas companheiras feministas nesse dia 9 de março. Ontem foi um dia de rememorar a nossa luta, mas todo dia é dia de luta, e março é um mês de muitas ações. Estamos juntas em muitas ações, produzindo
um outro mundo possível, que eu acho que essa é a ideia que o feminismo nos traz hoje, de que a gente pode realmente produzir um outro mundo a partir do feminismo, e a gente sabe que isso só será possível se as mulheres se engajarem. Então, quanto mais companheiras a gente traz para a nossa luta, melhor fica a nossa luta e a chance da gente ter um mundo mais justo, mais digno para se viver, um mundo mais, inclusive um mundo mais agradável, né, livre de violência, um mundo mais bonito, um mundo de cuidado, um mundo de atenção, um mundo de respeito. A gente precisa disso e nós devemos isso umas para as outras. Então, te agradeço muito. Obrigada. Você que está nos assistindo, que estão participando do chat, a Cristiane Sequer, diretora da TV Assembleia, ao Albano Amorim, presidente da Fundação Antares, Núbia Ramos, diretora da TV, e toda a equipe Antares. E ela é